Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje a Igreja celebra a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da Igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Pescador, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria com sua morte. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando-lhe intrépido pregador do Evangelho, através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. O apóstolo São Pedro foi elevado a líder da Igreja, que seria fundada por Jesus Cristo com sua paixão e morte, como lemos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Diante da resposta de Pedro, inspirada por Deus, Jesus lhe declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Pedro selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu Evangelho. Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. A partir de então, São Paulo fundou muitas comunidades, pregando o Evangelho e sendo testemunha viva e fiel. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor, passou a perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Ele escreveu 3 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Pedro, segurando as chaves, símbolo de seu apostolado como chefe da Igreja, e Paulo, missionário por excelência, são as 2 colunas da Igreja, enraizadas no grande fundamento da fé, que é Jesus Cristo. Celebrar a festa destes apóstolos nos permite vislumbrar a aproximação do reino de Deus, que nasce de nosso envolvimento com a causa do Evangelho. Neste dia também, da solenidade de São Pedro e São Paulo, somos convidados a voltar nossa oração
ao nosso Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que seu ministério seja profícuo para a nossa Igreja e para que também seja instrumento para a conciliação do mundo e a promoção da paz. Príncipes dos apóstolos e doutores do universo, São Pedro e São Paulo, rogai ao Mestre de todas as coisas que dê a paz ao mundo e às nossas almas a sua grande misericórdia. Fazei de nós seguidores fiéis de Jesus e inspirai-nos o zelo missionário. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.